Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um VNT Summit 2026. Hoje a minha palestra vai tratar da física para líderes, o novo vocabulário executivo. E por que é importante esse assunto? Porque essa apresentação que eu vou passar aqui, ela vai tratar de vários assuntos que estão presentes na computação quântica e que nem sempre quem está trabalhando com isso entende o fundamento, o significado dessas palavras. Então, quem acompanhar essa palestra aqui certamente vai estar na frente da concorrência e, eventualmente, vai saber mais que muitos físicos. É o que eu estou vendo ultimamente, tá bom? Meu nome é Luiz Augusto, eu sou cientista aqui no Venturos, eu sou físico e matemático, esse aqui é o meu contato, o meu e-mail e também as minhas redes sociais, @econofísico, onde eu falo bastante de computação quântica. Vamos começar, então, a tratar de cada um desses assuntos. Eu vou começar ali no extremo da direita, estado quântico, que é uma coisa que todo mundo escuta, e eu quero explicar o que é estado quântico. Mas, primeiramente, o que é estado? Tá? A física, quando ela vai modelar um sistema, ela tem que ter, basicamente, duas informações. Tá? Onde o sistema está, qual é a configuração dele, e qual é a dinâmica que vai fazer ele evoluir? Aonde o sistema está é o estado dele, é a configuração inicial. Por exemplo, na mecânica clássica, nós escrevemos o estado de uma partícula conhecendo a posição e o momento dela. Tá? Se eu tiver essas duas informações, qualquer outra informação dinâmica que eu queira, eu consigo descobrir, sabendo posição e momento. Eu, inclusive, posso até fazer um diagrama em que no eixo X eu coloco a posição, no eixo Y eu coloco o momento, e eu faço vários pontos nesse diagrama. Por isso que eu estou dizendo que, para a mecânica clássica, um ponto nesse diagrama representa um estado. Tá? Na mecânica quântica, eu uso um vetor, o vetor psi. O vetor psi é o estado quântico. Qualquer informação observável eu consigo tirar desse estado. Mas lembra, estado é simplesmente a situação da física inicial, é a configuração inicial do seu sistema. Não tem diferença nenhuma daquilo que eu apresentei anteriormente. Embora aquilo lá seja um ponto na mecânica clássica e aqui um vetor, mas olha só, se você usar a matemática correta, formalismo KVN, você transforma aquele ponto também num vetor da mesma natureza. Então, estado é isso. Estado é só a configuração inicial do seu problema. Mas o estado, ele tem que morar num ambiente. Tá? O estado de Hilbert, aqui, o estado quântico, mora no espaço de Hilbert. Então, eu vou descrever o que é espaço. Espaço de Hilbert. Tá? Primeiramente, o que é espaço? Espaço é uma coisa que a gente escuta muito, a gente usa muito a propriedade espaço, mas é muito mal definido, geralmente. A matemática define muito bem. Espaço é um conjunto com uma estrutura adicional. Tá? Por exemplo, o conjunto de canetinhas da minha filha não é um espaço, é só um conjunto. Mas um conjunto de pontos com uma métrica euclidiana é um espaço. É o espaço euclidiano. Aquele diagrama que eu apresentei ali, o estado clássico, ele também é um espaço. Ele é o espaço de fases. Por quê? Ele é um conjunto de pontos e ali tem várias propriedades nesses pontos. Tem propriedades topológicas, tem propriedades de variedade, tem propriedades diferenciáveis. Tá? Então, um espaço com uma propriedade, um conjunto com uma propriedade é um espaço, e na física clássica nós chamamos aquele espaço de fase. Porém, na física quântica, o análogo ao espaço de fase é o espaço de Hilbert. É um conjunto de objetos complexos que tem uma série de propriedades. Tá? E tem estrutura de espaço vetorial, estrutura de funções quadradas integráveis. Tá? Então ele é um espaço, ele é um conjunto com uma estrutura. E veja só, novamente, ele conversa com aquele espaço de fase. Tá? Ele conversa muito bem usando a matemática apropriada. Perfeito. Por enquanto aqui eu falei o que é o estado. O estado é a configuração inicial. Eu falei onde ele mora num espaço, tá? Que é um conjunto com uma estrutura. Mas eu estou interessado em saber a dinâmica. Tá? Então eu tenho que entender o que é energia.
Então é por isso que agora eu vou falar de energia. O que é energia? Energia é um número que te informa até onde um sistema físico pode evoluir. Por exemplo, se eu jogar esse microfone aqui para cima com uma certa energia, ele vai subir até 5 metros de altura. Se eu jogar com mais energia, ele pode entrar em órbita. Tá? Ou seja, a evolução do meu sistema está vinculado a esse número, a energia que a gente calcula. Então a energia, ela te traz isso, ela te traz essa visão de até onde o meu sistema pode evoluir, de uma maneira unívoca para esse sistema simples que eu estou tratando. Tá? Nós, na mecânica clássica, utilizamos a lei de Newton, F é igual a ma, para trazer dinâmica para o meu estado clássico. Tá? E F é igual a ma tem informação de energia lá dentro. Tá? Então F é igual a ma, a energia está ali dentro. Porém, se eu for esperto o suficiente, se eu usar o formalismo KVN, Kopman von Neumann, eu consigo escrever a evolução de um sistema físico clássico utilizando essa expressão. Tá? Não precisa entender o que ela é, só precisa entender que aquele objeto L, que nós chamamos de Liouvilleana, contém a energia dentro dele. Agora veja que tem o tempo também multiplicado. Energia e tempo são grandezas conjugadas na física. Elas estão sempre lado a lado. Aliás, simetrias temporais levam conservação de energia e vice-versa. Tá? A anisotropia temporal traz também informações da conservação de energia. Por que eu estou representando a dinâmica de um sistema clássico por essa expressão? Porque ela é mais próxima da expressão quântica. Tá? Quando você resolve a equação de Schrödinger na mecânica quântica, você tem o estado quântico e a dinâmica que faz ele evoluir. Essa aqui é a dinâmica. Tá? E a energia está naquele objeto, naquele H. Aquele H é chamado de hamiltoniano. Ele é o gerador de transformações temporais no seu sistema. E a energia está ali dentro. Olha só que bacana. Então, veja, a mecânica quântica não é tão diferente da mecânica clássica no formalismo. Tá? É só usar o formalismo correto. Então a energia tem esse caráter. A energia te diz até onde você pode evoluir. Mas olha só, aqui eu estou tratando de sistemas bem simples, né? Na qual eu coloco a energia, ele evolui de forma biunívoca. Mas o mundo real não é assim. Se eu colocar uma chaleira de água para ferver e secar aquela água, para onde as moléculas d'água vão? Qual é o futuro dessas moléculas d'água? Será que elas vão todas ficar no cantinho da sua cozinha? Ou elas vão se espalhar pela cozinha inteira? Ou seja, numa situação real, você não tem uma relação biunívoca entre a energia e a evolução. Você tem várias possibilidades de evolução. Tá, para uma mesma energia. E é isso que a entropia calcula. Quando você vai ferver a água e a água toda evapora, tem vários cenários na quais essas moléculas podem se espalhar pela minha cozinha. Tá? Então veja, qual cenário vai acontecer? Eu não sei. Tá? Mas se a energia me diz até onde o meu sistema pode evoluir, para quais cenários ele pode evoluir, a entropia calcula qual a probabilidade de que o meu sistema vai para algum desses cenários. Tá? Então a entropia é muito importante a gente conhecer ela, porque é ela que vai trazer realismo para os sistemas físicos. Aliás, a entropia foi descoberta no século XVIII e XIX, quando os físicos estavam testando sistemas térmicos, e eles descobriram que eles faziam uma conta, tá? Era a entropia que eles estavam calculando, que quando no ciclo térmico, no processo térmico, esse número era conservado, então esse processo era reversível. Mas quando a entropia mudava, o processo se tornava irreversível. Tá? Então a entropia ela também dá um caráter de seta temporal do tempo, porque o tempo ele é irreversível. Vocês, ao final dessa palestra, não vão me ver mais novo, vocês vão me ver um pouco mais velho. Tá? Vocês não vão ver um ovo quebrado voltando a ser um ovo inteiro. Tá? Esses são processos irreversíveis. E a entropia também ela é uma forma de medir a incerteza, né? Porque se eu ponho energia para a água ferver, e existem vários cenários, várias configurações na qual a água pode se distribuir, então eu tenho muitos cenários, eu tenho muita entropia. Então a entropia também traz esse caráter de incerteza. Tá? E é muito legal você pensar como que isso acontece, se materializa no mundo real. Então, por exemplo, suponha que eu tenho um sistema físico, tá?
feito de 3 partes. É um sistema de 2 níveis, tá? Pode ter energia ou não em cada uma dessas partes. Perfeito? Eu posso representar o fato de ter energia ou não com zeros ou uns, tá? Nessa situação, no primeiro número ali, todas as 3 componentes não têm energia. Na segunda situação, só a última componente tem energia e por aí vai. Eu vejo que, nesse cenário, eu tenho um sistema de 8 níveis. Tá? Se eu também dizer que eles são equiprováveis, né? Qualquer um desses níveis é equiprovável de ser abastecido com energia, então eu vou dizer que eu tenho 8 microestados equiprováveis. Agora, se eu for calcular a entropia usando a fórmula que está no túmulo do Boltzmann, quando ele morreu, ele mandou pôr no túmulo dele, porque ele descobriu essa fórmula. Então, se eu usar a fórmula dele, eu vou calcular que se o meu sistema tem essa entropia, 3 constante de Boltzmann, logaritmo de 2 joules Kelvin. Tá? Esse é um número físico, esse é um número que você consegue medir. Tá? Isso é muito legal, mas não é tudo ainda, porque olha só, eu posso começar a pensar, então, que colocar energia na matéria me dá uma ideia de memória. Tá? Por exemplo, eu posso pensar nesses sistemas de 2 níveis como uma memória. E isso aqui ser exatamente um pendrive. Aliás, é rigorosamente o que uma memória faz no seu computador. A física, a computação é um processo físico. Tá? Então, se eu abasteço de energia, eu vou ter 1. Se eu não abasteço, eu vou ter 0. E eu posso fazer um cálculo semelhante ao que eu fiz para a entropia térmica, que é a entropia da informação. É a mesma fórmula. É a mesma fórmula. Se eu calcular a entropia da informação para esse sistema, ele vai me dar como resposta 3 bits. E entropia de informação e entropia física, aquilo que você mede no laboratório, estão relacionados. Tá? Então aqui eu tenho 3 bits de incerteza. Tá? Então quando você compra o seu pendrive, ele tem 1 GB, tem 1 GB de incerteza ali. Tá? Você não sabe o que tem lá dentro. Então é uma forma de medir também o tamanho das suas memórias. Olha só. Essa aqui é a relação entre a entropia térmica e a entropia da informação. Isso é uma coisa muito interessante, foi descoberta no século XX, tá? E hoje faz parte da teoria da computação. Perfeito? Também a gente consegue montar uma relação entre as entropias. Bits é Joule por Kelvin. Então, veja, informação e energia, calor, né, e temperatura começa a ter uma relação. Isso é muito interessante. Ah, por quê? Porque se informação tem relação com a termodinâmica, eu começo a enxergar a teoria da informação como uma teoria física. E isso está por trás de toda a computação, inclusive da computação quântica. Tá? Por exemplo, vamos enxergar o meu sistema de 2 níveis como um dispositivo de memória. Se eu gravar, eu colocar energia no primeiro componente e não nos 2, tá? Então eu vou ter gravado 100. Tá? Nessa situação, eu tenho aqui a minha memória consumida 100. Então, veja só, de todas as possibilidades, só me restou uma, a 100. Se eu calcular a entropia da informação aqui, ó, sabe quanto vai dar? Vai dar 0. Ou seja, não tem incerteza alguma da informação que está guardada lá dentro. Tá? Então, eu tenho 0 de entropia, 0 de incerteza da informação. E aqui, eu tenho 3 bits de entropia, 3 bits de incerteza da informação. Agora, se eu consumir 1 bit, consumi 1, agora eu tenho só 2 bits de entropia, 2 bits de incerteza. Se eu consumir um segundo bit, eu sei a informação que está aqui, porque eu coloquei. Agora eu só tenho 1 bit de incerteza. Você está entendendo? Quando eu começo a reduzir a entropia, eu começo a ganhar conhecimento. Tá? E é isso que está por trás de todos os algoritmos e toda a teoria da computação. Reduzir a entropia aumenta a informação, é o que você quer num algoritmo. Você tem um monte de dados, você não sabe quais dados são suficientes e bons para você fazer o seu modelo de risco de crédito, então testa todos os dados e vai testando combinações para ver quais desses dados vai reduzindo a entropia, para você tomar a sua decisão. Reduz a entropia, sobra a informação. Informação mais assertiva. Tá? Olha, novamente, eu tinha 3 bits de incerteza. Como agora eu tenho 1 bit que eu conheço, então eu tenho 2 bits de entropia e 1 bit de informação. Agora eu tenho 1 bit de entropia e 2 bits de informação.
Tá entendendo? Bits também é utilizado para medir informação. Então, o seu pendrive, quando você manda um arquivo e o seu arquivo tem 20 megas, ele está medindo a quantidade de informação do seu arquivo também. É a mesma, você usa a mesma referência, bits, a mesma unidade, tá? Isso é muito interessante. E também está por trás da ideia de algoritmo. Porém, se um algoritmo faz exatamente isso, reduz a entropia, e essa é a segunda lei da termodinâmica, a lei talvez mais fundamental do universo, que toda variação de entropia está relacionada com uma variação de calor, significa, meu amigo, que para resolver um problema, um algoritmo, você vai ter que liberar calor, tá? Pensar consome calor, consome energia. Então, o que nós temos? A relação de Launder, por exemplo. Essa relação te diz, usando aquelas duas fórmulas, tá? A fórmula de Clausius e a fórmula do Claude Shannon, que para você apagar a memória de um bit, tá? Você precisa liberar de energia para o meio externo, né, para o seu reservatório de calor, pelo menos essa quantidade, em que T é a temperatura do seu reservatório de calor, ou seja, apagar a memória libera calor, você tem que gastar energia para apagar o seu bit quando você está fazendo o cálculo, perfeito? Isso é uma coisa muito presente na computação clássica, porque, por exemplo, na computação clássica, você tem a porta NAND. Essa porta aqui ela é uma porta universal. Você escreve basicamente todas as outras portas, com algumas exceções, usando a porta NAND. Essa porta NAND é uma porta irreversível. Ela apaga a informação. Se eu aplicar a porta NAND aqui ó, no 00 e for para o 1, eu não consigo voltar para trás. Eu não consigo saber o que gerou esse 1. Ela destrói a informação. A computação clássica é o processo natural essencial. Tá? E essa destruição tem que estar carregada de energia que você libera para o meio externo. Por isso que se você for tentar simular a molécula do metano, que tem 5 átomos, toda a energia do século passado não é suficiente para fazer uma simulação razoável, porque você tem memória, recurso finito que você tem que apagar. E quando você apaga essa memória, você tem que gastar energia. Perfeito? Basicamente, a porta NAND, que é uma porta universal, ela destrói informação. Destruir informação aumenta a entropia, e o aumento de entropia, né, custando no mínimo constante de Boltzmann, temperatura, log 2 por bit apagado. Perfeito? E isso explica a situação que nós estamos vivendo, esse paradigma atual, na qual a 3 Mile Island foi comprada pela Microsoft para testar, fazer cálculos de modelo de IA. Né? A Microsoft precisa dessa usina nuclear. Por quê? Porque ela está aumentando o seu poder de computação e ela tem que apagar a memória dela. E ela precisa de energia para isso. Tá? Isso também mostra que esse caminho é... Dá para criticar a sustentabilidade desse caminho aqui. Perfeito? Mas aí é que entra a nossa última componente, que é a computação quântica. A computação quântica tem uma propriedade extraordinária, porque, em princípio, tá? As portas quânticas são reversíveis. Ela não destrói informação em nenhum momento do seu processo de cálculo. A informação é conservada. A computação, não os periféricos, a computação não consome energia. Tá? Os periféricos, sim. Estou falando do processo da computação. A informação quântica ela é conservada do começo ao fim do cálculo. Dá para você chegar no final e voltar para o começo, tá? Porque nada foi perdido. Ou seja, as portas quânticas não destroem informação. Se não destrói informação, não aumenta a entropia. E se não aumenta a entropia, não tem custo de Launder. Perfeito? Agora, existe uma última etapa na qual existe uma destruição de informação. Tá? Existe uma situação na qual você tem que aumentar a entropia quântica do seu sistema, tá? E com isso você vai recuperar uma informação clássica. Nessa situação, só a última porta e uma única porta, você tem destruição de informação para recuperar a informação clássica 0 ou 1. Perfeito? Então, veja, nós trocamos um processo, podemos trocar um processo da computação clássica para alguns fenômenos na qual todas as portas ali estão, quase todas as portas estão perdendo informação, para a computação quântica na qual uma única porta perde energia. Então isso mostra que a computação quântica ela é energeticamente mais eficiente por princípio, tá? Quando utilizados os algoritmos apropriados.
Senhores, é isso que eu queria dizer hoje. Meu nome é Luiz Augusto e fica aqui o nosso convite para acessar os nossos QR Codes, os nossos produtos aqui no Venturos. Obrigado.